escolher o melhor pra mim, escolher que você me queira, minha livre escolha eu preferi te dar. Escolher o melhor pra mim, escolhi o que você me queira dar, minha livre escolha eu preferi te dar. Nunca mais ficarei sem a paz que você me traz, vou estar no mesmo lugar a te esperar, até vir me buscar. Até o tempo não ter mais fim, até a eternidade nos unir. Vivo para ti, sem querer viver pra mim, sem deixar a distância existir, sem deixar o que começou em mim. E os 1000 dias que eu tinha, troquei pelo grande dia que nunca terminará. Dos finais que eu poderia ter, escolhi o que me levasse até você, onde eu pudesse viver pra sempre, até sermos um, até o tempo não ter mais fim, até a eternidade nos unir. Vivo para ti, sem querer viver pra mim, sem deixar a distância existir, sem deixar o que começou em mim. Boa noite, paz seja convosco. Seja bem-vindo a mais um culto online, a Noite do Espírito Santo. Você que está aí na sua casa, com a sua família, com seus entes queridos, seja onde quer que você esteja, com a boa mão do Senhor Jesus esteja estendida para te dar a bênção, sonhos realizados e projetos constituídos, e toda a sorte de boa bênção que advenha nessa noite sobre todos vós, em nome do Senhor Jesus. E como é de costume, no culto do Espírito Santo, nós falamos sobre alguns tópicos bíblicos e após fazemos a oração. E nós vamos falar nesse primeiro tópico sobre atitude, que está no livro de Eclesiastes, capítulo de número 11 e versículo de número 4, que diz assim: quem observa o vento nunca semeará, e aquele que olha para as nuvens nunca cegará, ou seja, nunca semeará. Uma reflexão também para acompanhar esse livro que diz assim: a maneira como agimos e reagimos revela nossas atitudes. Nossos atos podem levar pessoas a alcançarem a Cristo, como também pode afastá-la do caminho da salvação. A Bíblia fala que lá em São Mateus capítulo 8 e versículo 5, fala uma passagem bíblica de um homem que teve atitude. Fala de o centurião de Cafarnaum. A Bíblia diz que esse centurião de Cafarnaum, ele tinha na sua casa um criado, ou seja, um servo, que ele muito estimava. Esse servo veio adoecer. Eu creio pelos recursos que esse centurião tinha, ele levou em vários médicos. Mas quando ele viu que o seu servo estava de mal para pior, ele tomou uma decisão. Ou seja, ele tomou uma atitude de fé. Ele não ficou no lugar que estava acomodado, mas ele se levantou e veio até uma presença sobrenatural, a presença de Jesus. Aquele que por onde andava, por onde passava, deixava rastro de sinais, prodígio, milagres e maravilha.
quando aquele centurião veio até Jesus, ele se prostrou e disse: mestre, o meu criado está lá em casa, violentamente atormentado, à beira da morte. Jesus disse: eu vou até a sua casa e vou dar saúde para o seu criado. Ele disse: Senhor, não sou digno que entre debaixo do meu telhado, mas eu creio, pela atitude de fé que eu estou aqui, o Senhor pode dizer daqui mesmo, e ordenar, e dizer somente uma palavra, e aonde o meu criado estiver, que lá na minha casa, ele será curado e libertado. E Jesus disse: vai, a tua fé te salvou, e pela sua fé o seu criado seja abençoado. E através de atitude de fé daquele centurião, o seu criado foi alcançado e ficou curado. Aonde quer que você esteja aí, também tenha uma atitude de fé. Saia em espírito com o Senhor, porque Ele quer concretizar o grande milagre sobre a sua vida. Nós vamos com uma canção, em seguida nós voltaremos para orar sobre atitude em nome do Senhor Jesus. Deus não rejeita oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Graças a Deus. Oremos agora sobre atitude. Eu pedi a você, por gentileza, se você estiver na sua casa e se você puder, por reverência, curve a sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar. Poderoso Deus e eterno Pai, aquele que enviou Jesus Cristo à face dessa terra com propósito de resgate e de salvação, e todos quantos se achegaram até os seus pés, Senhor, de maneira nenhuma o Senhor dispensou vazio, mas todos quanto estiveram aos pés do Senhor alcançaram libertação, renovo, tiveram as suas vidas restauradas e transformadas. E como aquele centurião de Cafarnaum, pela sua atitude de fé, o Senhor ordenou que o seu criado fosse curado. E eu creio, Senhor, que nessa noite o Senhor está liberando uma palavra desse céu, o qual o Senhor tem as chaves eternas, liberando, Senhor, projetos e sonhos constituídos e realizados, e que todos que estão sintonizados na live desse culto do Espírito Santo, a partir desse momento, receba a tua palavra, receba o renovo e tenha as suas vidas abençoadas, transformadas e libertadas, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do amigo e querido Espírito Santo de milagre, e que assim seja em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Nós falamos o primeiro tópico sobre atitude, e agora o segundo tópico nós vamos falar sobre ansiedade, que está no livro de 1 Pedro, capítulo de número 5 e versículo 7, que diz assim a leitura da palavra do Senhor: lançando sobre ele toda a sua vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Uma reflexão sobre a ansiedade também diz assim, não deixe que a ansiedade destrua o caminho rumo aos seus sonhos. Um pedaço de pão comido em paz é melhor do que um banquete comido com ansiedade. A ansiedade e o medo envenena o corpo e o espírito. Uma passagem bíblica para debater sobre ansiedade está lá no livro de Josué, capítulo 1 e versículo 9, que a palavra de Deus diz que Deus agora dirige uma palavra a Josué. Ele diz: Josué, o meu servo Moisés é morto, e você vai tomar a frente desse povo. Esse povo de Israel
Você vai passar o Rio Jordão, vai atravessar o Rio Jordão e vai possuir por herança a terra que eu jurei a esse povo, o povo de Israel. E lá no versículo 9 de Josué 1, versículo 9 diz, tão somente esforça, Josué, tem de bom ânimo, não pasme e nem te espante, porque eu estarei contigo por onde queres que andares. Porque Deus dirigiu essa palavra a Josué. Não tenha medo, Josué, não te atemorize, lance de sobre você toda essa vossa ansiedade, porque eu tenho o prazer de fazê-la cumprir toda a minha promessa na sua vida. Então lance de sobre si toda a sua ansiedade, o seu medo, porque Josué estava um pouco ansioso, amedrontado, mas o Senhor disse, esforce e tem bom ânimo, porque eu estarei contigo por onde queres que andares. Jesus prometeu estar com você. Toda sorte de boa bênção foi ortogada e ministrada sobre a sua vida, sobre a sua casa e toda a sua família. Nós vamos com mais um louvor. Em seguida nós voltaremos para orar sobre ansiedade em nome do Senhor Jesus. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Graças a Deus. Mais uma vez nós vamos orar agora sobre ansiedade. Você que sofre por ansiedade, depressão, insônia, nervosismo, vamos interceder a Deus por você agora. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos e falamos com Deus. Poderoso Deus e eterno Pai. O segundo tópico foi sobre ansiedade. Tira de nós toda a ansiedade, Senhor, todo nervosismo. Meu Deus, que diz a tua palavra que a casa do justo ela é guardada e resguardada, porque o anjo do Senhor é aquele que acampa ao redor dos que o temem e os livra de todo mal. A tua palavra também diz, ó Pai, que em paz eu me deitarei, em paz eu repousarei, porque só o Senhor é que me faz repousar e descansar em segurança. Ser como a noite chegou, essa noite de sexta-feira, quando essa irmã for repousar, que ela tenha uma noite abençoada por ti, Senhor. E como o Senhor disse para Josué, esforça-te e tem bom ânimo, não pasme nem te espante, porque eu estarei contigo por onde queres que andares. O Senhor está na nossa vida, o Senhor prometeu estar conosco todos os dias até a consumação do século. Então tudo que afligia, não aflige mais. O que estava por vir não tardará, mas já chegou na nossa vida. E nessa levantamos a nossa voz, proclamando e com a certeza que iremos cantar o hino da vitória, para a honra e para a glória aquele que vive e reina para sempre. Que assim seja, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Nós também vamos falar agora sobre o que nós precisamos ter nos dias em que nós vivemos, né? Esse tempo de pandemia, nós temos que também ter paciência.
que está lá no livro de Romanos, capítulo de número 12 e versículo 12, e diz assim: alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai em oração. Uma reflexão para esse versículo fala assim, ó: a paciência nos ajuda a tomarmos decisões certas, no tempo certo, e nos cede tempo para ouvir a voz de Deus. Decisões certas na hora certa, no tempo oportuno. Você viu que nós temos uma reflexão bíblica base para a paciência, que foi Jó, o homem que teve uma paciência a ponto de, lá no livro de Jó, quando ele perdeu tudo, o seu gado, os seus 10 filhos, a sua mulher dizendo: amaldiçoa o seu Deus e morre, ele levantando a sua voz e dizendo: o meu Redentor vive e reina para sempre, e é aquele que se levantará em meu favor. O seu Redentor é aquele que vive e que reina para sempre. Ele está se levantando com os seus braços fortes, com as suas mãos estendidas. As mãos de Jesus é aquelas mãos que têm a cicatriz do escravo, marcada por sangue, mas que nunca perdeu poder e nunca deixou de tocar. Ele está tocando em você porque Ele conhece. O Espírito Santo é aquele que revela o oculto, o escondido, o invisível e o sobrenatural. E nessa ele está programando sobre a sua vida a bênção do Senhor Jesus. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O Salmo 40 diz. Então tenha paciência, espere, porque a bênção está sobre a sua vida. Nós vamos com mais um louvor, e em seguida voltaremos para orar junto sobre paciência, em nome do Senhor Jesus. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Poderoso Deus e eterno Pai, nós oramos também nessa noite no culto do Espírito Santo sobre paciência, que é uma dádiva que devemos ter sobre a nossa vida e não pode faltar. Como diz o Salmo: esperei com paciência no Senhor, e o Senhor se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Como Jó teve paciência de esperar, de suportar as adversidades, para ser exaltado pelo Senhor. O Senhor devolveu tudo quanto Jó tinha em dobro. Devolveu os seus filhos, os seus animais. E Jó viveu abastado com toda a sorte de boa bênção sobre a face dessa terra. Porque ele teve paciência sobre esperar no Senhor. Então, Senhor, nessa noite, nós oramos que o nosso coração, todos os dias, esteja voltado para o Senhor. Para aprendermos no seu santo átrio, Senhor, e tomarmos posse e usufruirmos de toda a promessa que o Senhor conquistou por nós lá na cruz do Calvário. Nós oramos, Senhor, nos ajuda nesses momentos difíceis, Senhor, a suportarmos, Senhor, e sermos fiéis até a morte, porque aquele que for fiel até a morte, até o fim permanecer, dar-te-ei a coroa da vida eterna. Queremos permanecer diante do Senhor. Que os céus que estão abertos mova sobre nós nessa noite, e aonde quer que esteja, todos nos ouvindo por essa live sejam alcançados e recebam o que precisa e o que necessita para a honra e para a tua glória. Que assim seja, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus e obrigado, Senhor Jesus. Nós vamos com mais um tópico
E também nós temos que permanecer no Senhor, ficar firme no Senhor, que está no livro de Efésios, capítulo de número 6, e versículo 13, e diz assim a palavra do Senhor: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo isto, ficai firme no Senhor. O dia mau é quando você tem que enfrentar ao mesmo tempo dias melhores, porque nenhum mal dura para sempre, e que o Senhor estará no controle de todas as coisas. Permanecer em Jesus é acolher sua palavra e seu exemplo para procurá-la colocar em prática. Permanecer em Jesus é essencial para vivermos e frutificarmos. Diz a palavra: permanecer em mim e eu permanecerei em vós, diz o Senhor. Uma reflexão sobre permanecer está lá em São Marcos, capítulo de número 10 e versículo 46. O cego Bartimeu, quando Jesus entrou pela cidade conhecida como Jericó, Jesus ia passando, e naquele mesmo caminho, assentado mendigando, estava Bartimeu, filho de Timeu. E Bartimeu clamava a Jesus: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Até que Jesus parou e mandou que o chamasse. E Bartimeu naquele dia recebeu grande milagre, recebeu a visão, os seus olhos foram abertos, porque ele estava convicto em permanecer e ficar firme. Talvez naquele dia ele ouviu falar de Jesus, ele disse: não volto para minha casa da mesma forma que cheguei aqui. Hoje eu almejo ser curado. Ele permaneceu, ficou firme e clamou ao Senhor. Então permaneça, fique firme na sua vocação, sabendo que o seu trabalho, diz a palavra do Senhor, não é em vão no Senhor, mas todos quanto permanece têm uma recompensa nessa vida e no vindouro, algo grande e poderoso que está reservado para você desde a consumação do século. Nós vamos com mais um louvor, em seguida voltaremos para orar sobre ficar firme e permanecer no Senhor. Eu sei que é difícil prosseguir quando tudo lhe faltar. Esse cenário vai mudar, a sua hora chegará. Há um tempo pra tudo. Quem mandou largar a rede? Graças a Deus. Oremos agora sobre ficar firmes e permanecer no Senhor. Poderoso Deus e eterno Pai, permanecer no Senhor é uma convicção que nós temos na nossa alma, que nós sabemos que fora de Ti não há salvação. O Senhor pagou nossos pecados na cruz do Calvário, quando o Senhor disse naquela sexta-feira, a hora nona, às 3 da tarde, tudo está consumado, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. O Senhor permaneceu até o fim. E quando o Senhor disse tudo está consumado, o Senhor pagou o preço da nossa redenção. O Senhor pagou na cruz do Calvário todos os nossos pecados e transgressões. O sangue imaculado, puro, carmesim, que foi derramado na cruz do Calvário, nos deu livre acesso diante de Deus Pai, o Todo-Poderoso. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. E Jesus inclinou-se entregando o seu Espírito. Ajuda-nos, Senhor, a permanecer até o fim, Senhor. Porque aquele que permanecer até o fim,
receberá a coroa da vida eterna. Ajuda, Senhor, a enfrentarmos as intempéries, sabendo que o Senhor está junto conosco, como Josué atravessou o Rio Jordão e chegou a possuir a terra prometida, assim também nós, Senhor, ajuda-nos a enfrentarmos as intempéries, porque sabemos que a Tua misericórdia é aquela que se renova todos os dias sobre a nossa vida. E essa misericórdia não tem fim e está renovada para nós nesse dia. Senhor, que todos tenham uma ótima noite de bênção, possa descansar e tenha a sua força renovada, como o Senhor renova a força da águia. Eu vos abençoo no poder do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de milagre, e que assim seja no rico e sagrado nome daquele que vive e reina para sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Todos digam amém, todos digam graças a Deus e todos digam obrigado, Senhor Jesus. Nós estamos chegando a mais uma live de forma online, de forma remota, o culto do Espírito Santo. Mas antes de encerrar, eu não poderia deixar de fazer um convite para você que quer iniciar uma campanha de 4 sextas-feiras, a campanha do Espírito Santo. E também orar por você, que está na sua primeira sexta-feira, na sua segunda, terceira sexta-feira, e você que está encerrando hoje. Hoje é sua 4ª sexta-feira, está encerrando conosco. Se for possível, se você estiver aí na sua casa, se coloque-se de pé, você que está encerrando a campanha e também você que quer iniciar 4 sextas-feiras o culto do Espírito Santo, e vamos orar e falar com Deus. Poderoso Deus e eterno Pai, oramos agora, Senhor, sobre todos aqueles que fez um compromisso, um voto com o Senhor, de estar ser 4 sextas-feiras junto, Senhor, conosco na grande campanha o culto do Espírito Santo. Abençoa quantos aqueles que estão na sua segunda sexta-feira, aqueles que estão na sua terceira sexta-feira e também aqueles que estão encerrando hoje. Hoje fecha, Senhor, com chave de ouro. Que o milagre já tenha chegado nessa casa e sobre toda essa família. Eu vos abençoo também todos aqueles que estão fazendo um pacto com o Senhor, um compromisso não com o homem, mas com o Senhor, de estar 4 sextas-feiras juntos, Senhor, de forma remota, no culto do Espírito Santo. Dai força, que eles possam permanecer para alcançar a bênção e a vitória que almeja, que precisam e que necessitam. Eu vos abençoo e profetizo toda a sorte de boa bênção sobre o céu e sobre essa terra, paz, harmonia, felicidade e prosperidade, e toda a sorte da boa bênção que esteja sobre o seu lar, sobre toda a sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que assim seja. Amém e graças a Deus. Nós chegamos ao final, ao termo de mais um culto do Espírito Santo, agradecendo você que esteve conosco participando desse culto, e nós vamos fazer a oração final, a oração da bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, o Pai, e que a doce e constante consolações com o Espírito Santo, que permaneça com a sua casa, com o seu lar e com toda a sua família, hoje, amanhã e por todo sempre, e que assim seja. E viva Jesus Cristo nosso Senhor, para sempre e para sempre seja louvado. Forte abraço, fique na bênção do Senhor Jesus.